Ei, gente, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série. O pessoal tá entrando, tá chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou pedagoga e sou uma das instrutoras na EUSA Escola de Empreendedorismo, onde nós buscamos desenvolver as habilidades, as atitudes, competências empreendedoras em crianças, adolescentes. Então a gente busca atuar aí a partir dos 4 anos de idade, porque a criança ela já está em fase de desenvolvimento, em fase de aprendizagem, Então, por isso nós buscamos essa fase, porque é uma fase de descobertas, de aprendizado. E aí já convido você a compartilhar com quem você acha que é importante ver essa live, compartilhar com os amigos, com pais, professores. E vamos juntos nessa live. Seja todo mundo bem-vindo. Aí, entrou conosco a Camila, que vai participar com a gente, desse bate-papo. Então, já aproveito para falar, se você tem dúvidas, perguntas, pode mandar aqui, comentar com a gente, que a gente responde também. Então, galera, o tema de hoje, nós estamos falando sobre os 4 pilares da educação, e empreendedorismo. Então, hoje nós vamos falar sobre o pilar aprender a conviver. Ela está com a gente, a Camila. Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Oi, Gabi! Tudo jóia? Estamos aqui hoje para bater mais um papo aí sobre esses pilares da educação. Exatamente. Só me ajustar, porque esse negócio não tá dando muito certo. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aqui agora. Bem-vindo, Renato. Hoje o nosso papo é, como a gente começou a dizer aqui, Gabi? Tá dentro ainda desses pilares, são 4 os pilares, viu, galera? Então, nós já falamos sobre o aprender a conhecer, que está relacionado com as inteligências múltiplas. Nós já falamos sobre o aprender a fazer, que está relacionado à experiência, o aprendizado a partir da experiência com o objeto, com o que está ao redor, a cultura maker, E hoje nós vamos falar do 3º pilar, que é o aprender a conviver. Lembrando que esses pilares foram escritos por Jacques Delors, em parceria com a ONU, para contribuir não só para a formação da carreira, para o desenvolvimento profissional desde a infância, mas muito relacionado com aquilo que a gente fala na EUSA, que é contribuição para a formação humana, para a contribuição para a formação de crianças como cidadãs que sabem cuidar do planeta, que sabem cuidar de si mesmas, cuidar do outro. E hoje nós vamos falar bem especificamente sobre esse cuidado com o outro, que é o aprender a conviver. Sim, eu já estou colocando aqui na descrição, fixar o comentário. Tô tentando, gente? Porque é aquele negócio, o programa ao vivo é assim, É verdade. O programa ao vivo é cheio das pegadinhas. Fato. Aprender a conviver. Exatamente. Basicamente, aprender a conviver é a relação que a gente tem um com o outro, É o que o Murilo Gun sempre fala, que é da inteligência interpessoal. E nós também falamos dessa inteligência
quando a gente comentou aqui sobre as inteligências múltiplas. O que é a inteligência interpessoal? É aquele cuidado que a gente tem com o outro, com as pessoas que estão ao nosso redor, é saber compreender o que o outro quer falar. Até tem relação também com uma outra live que a gente fez sobre comunicação. Então, é saber se comunicar num grupo, saber expressar a sua opinião e respeitar o outro, né, Gabi? Verdade. Então, isso tem esse aprender a conviver, né? Por isso que quando a gente fala dos 4 pilares da educação, né, se fala de uma educação integral, né, que envolve todas as vertentes ali do ser humano, do desenvolvimento da criança, né, porque ela busca englobar todos os pontos. Então, como a gente já falou aqui sobre aprender a conhecer, com as formas de aprendizagem, o aprender fazendo, e agora o aprender a conviver, que está relacionado, como a Camila disse aí, em relação ao outro, né? Que nem sempre é fácil, a gente sabe que nem sempre é fácil estar lidando com o outro, porque nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, as habilidades são diferentes, né? E isso muitas vezes se torna um desafio, né? Então, como a gente pode ajudar as crianças, os filhos, a lidar com essa questão, né? Do conviver com o outro. E como a gente, né, a gente sempre fala aqui muito sobre as habilidades empreendedoras, né? Esse aprender a conviver, ele está até diretamente ligado com a habilidade de trabalhar em equipe, com a cooperação, né? Então nós já falamos aqui uma vez, né, e repito, existem pesquisas hoje que demonstram, mostra, né, que os funcionários, eles são contratados pela qualificação técnica, né, por ter o diploma, por ter se formado em algo, mas são demitidos pelo comportamento, justamente pelo fato de não ter empatia, pelo fato de não saber trabalhar em equipe, né, porque hoje as empresas, muitas necessitam, né, desse trabalho em equipe, às vezes um trabalho em equipe que acontece também à distância, né, agora que a gente está na vida do home office. Né? E aí, como lidar com isso, até nós adultos, e como ajudar nossas crianças a lidar com essa questão, né? Então, viver em sociedade está muito relacionado à empatia, e é um fator-chave nos dias de hoje, né? E apesar da tecnologia estar avançando e estar melhorando aí as formas de comunicação, né? Se comunicar de forma distante, o celular nos permite muito isso, né? O contato ali diretamente com o outro ainda é muito forte e isso jamais vai se perder, né? O avanço tecnológico no relacionamento, ele vai permanecer e ele cada vez mais forte. Por isso que a gente até se fala muito das relações, nas questões socioemocionais, né? Que até as escolas hoje já estão nessa questão. Por quê? Porque é o afeto, é o relacionamento, é o estar com o outro, né? Verdade. Aquilo que é humano, né, Gabi? A gente sempre fala isso aqui nas nossas aulas, nós já falamos isso com os alunos, é que aquilo que é muito linear, né, quando a gente fala de profissões, então, por exemplo, essa semana a gente foi passar um vídeo para os alunos na aula que falava que a galera do jurídico, por exemplo, que se mantém linear, que simplesmente trabalha com processos de forma linear, elas já podem ser pessoas substituídas, tem uma profissão em risco, porque já podem ser substituídas por máquinas, por robôs. Mas existe um fator, né, que é intrínseco de cada um de nós e que não pode ser uma máquina não consegue substituir, que é aquilo que é humano. Então, quando a gente trabalha a empatia, a gestão das emoções, quando a gente sabe trabalhar em equipe, são todas habilidades aqui que nós chamamos de habilidades empreendedoras. Trabalhar em equipe, saber se comunicar, saber respeitar e ter empatia pelo outro. Então, quando a gente trabalha esse aprendizado de forma humanizada, né, essas características e habilidades nunca serão substituídas por uma máquina, por um robô. Eles ainda não têm a capacidade de ter emoções, né? Por mais que já existam códigos e programação para isso, mas ainda não é uma coisa real, né? Então, e acredito que nunca será,
porque isso é muito do ser humano, esse aspecto de saber respeitar, ouvir o outro, de saber se comunicar e de fazer essa troca afetuosa. Isso é muito da gente, né? Tá dentro de cada um de nós. É o conceito que a gente traz de empreendedorismo. É um estado de ser. Cada pessoa tem uma habilidade diferente. Eu sou diferente da Gabi. A Gabi é diferente de mim. Mas as nossas habilidades se completam diante dos projetos que a gente vai criar, desenvolver, diante das aulas que a gente faz com os alunos. Cada uma tem a sua habilidade. Às vezes algumas são parecidas, mas a gente consegue, não é? Mas a gente consegue ligar as habilidades que eu não tenho, a que ela não, e a que talvez ela tenha, para a gente desenvolver melhor os nossos projetos. E dentro de um trabalho em equipe, isso é super possível, né? E é até preciso que as pessoas tenham habilidades diferentes para que elas possam se complementar, para que possa haver, a Gabi falou no começo aí, sobre o trabalho em equipe não relacionado à violência. Então, a gente tem muito livro hoje, estudos que falam sobre a CNV, né, a conversa não violenta, que é ouvir mais o outro, estar mais atento ao que o outro tem a dizer, sem um julgamento, ouvir, saber a opinião que o outro está expressando, sem colocar a sua posição para ofender a pessoa, para brigar com o outro. Hoje mesmo a gente teve uma aluna em que ela mesma se percebeu, ela falou assim, eu sou uma líder, mas eu gosto de mandar nas pessoas. E aí a gente trouxe o conceito de liderança, que o líder, ele não manda no outro. O líder, ele tá ali para motivar o time, ele tá ali para se responsabilizar. Bem-vindo, William! Ele tá ali para se responsabilizar, seja no acerto ou no erro. O líder tá ali para poder puxar o time para frente, para poder ajudar nas tarefas. Então, é trabalhando mesmo essa CNV, a conversa não violenta, né, Gabi? Sim, e aí a gente reforça, né, que o lidar com o outro, o trabalhar em equipe, tem esses desafios. Então, até a gente vai citar um pouco mais para frente. E aí, quando a gente pensa na questão de trabalhar isso com as crianças ali, desde a pré-escola, o momento que ela está em formação, que ela está em desenvolvimento. Então, é importante trabalhar de forma que ela possa descobrir que o outro é diferente, né? E aí, juntos, trabalhar essas diversidades. E aí, é esse momento, né, do entender que existe o diferente e trabalhar essas diferenças, as adversidades, é aí que a aprendizagem acontece, né? Faz parte do momento de cada um, né? Então, a criança, no momento ali da escola, da vida, em vários ambientes, ela vai se deparar com diversos tipos de diferença. Então, tem as diferenças de gênero, de raça, de valores, de religião, de ritmos de aprendizagem, né? Então, nós, educadores, a gente até tem que estar bem atentos a essas questões, aos ritmos de aprendizagem. Para quê? Para tentar se adequar ali a cada um, né? E respeitar essas diferenças. Então, em nenhum momento é impor qual que é melhor, qual que não é, ou impor a diferença um do outro. Mas é a questão de simplesmente respeitar as diferenças. Né? Então, desde ali dos 4 anos, dos 3, 4 anos, a gente já vê quando as crianças estão brincando, o brinquedo é meu, eu não quero dividir com ninguém. Mas eu que mando na brincadeira, então ele é do meu jeito, né? Então, cabe a nós mediar essas diferenças, e aí esse é o momento de mostrar ali que a diferença também faz parte do aprendizado, né? É verdade. E a gente tem até um exemplo de uma situação que aconteceu. Foi um curso de férias que a gente teve. A gente pensa que às vezes a criança não está se importando, mas a gente passou um vídeo e no vídeo tinha uma menininha com o cabelo crespo. Era tipo um Black Power, assim, com o cabelinho crespo. E aí uma das alunas começou a rir, tá rindo e tá rindo. Aí todo mundo olhou para ela assim, a gente não precisou de falar nada. O que eu mais acho fofo é que às vezes a gente não precisa de falar nada. E aí uma outra aluna virou e falou assim, mas por que você tá rindo? Não tem graça no vídeo, o vídeo não é engraçado. Aí a aluna respondeu assim, nossa, olha o cabelo da personagem. Aí a outra aluna fez uma cara assim,
E ela falou, ninguém tá achando graça, é o cabelo dela. O cabelo dela é assim. E aí, essa aluna, ela aprendeu naquele dia que o cabelo dela é diferente, né? O cabelo de outras pessoas também é diferente. E que isso não é motivo de bullying, isso não é motivo de piada. Do contrário, ela começou naquele dia ali a perceber que ela é diferente do outro e que ela não pode usar as diferenças como uma forma de agredir, de ofender o outro. Então, quando a gente fala de aprender a conviver, esse fator também é importantíssimo. Até porque uma coisa que a gente observa muito em criança é que, além da inocência de, em algum momento, elas não saberem nem por que elas estão, né, afastando dos coleguinhas, mas até o oposto é legal, que às vezes você vê um grupinho de crianças que tá ali super diverso. E aí, quando elas têm um objetivo em comum, não há cor, cabelo, que impeça delas desenvolverem aquele objetivo. É uma frase muito legal, que os objetivos em comum, eles podem reduzir os conflitos e melhorar as relações pessoais. Então, quando a criança está fazendo um trabalho em equipe, um trabalho na escola, se o objetivo delas é queremos conquistar a nota X, queremos fazer o trabalho mais bonito da sala, se o objetivo delas é em comum, é comum, elas lutam por aquilo, independente do que acontece ao redor. Então, esses objetivos em comum, com unhas e dentes. E pra gente que é adulta também é da mesma forma, né? Quando a gente tem um objetivo em comum, é claro que esse não pode ser, essa não pode ser a virtude principal, né? Isso não é o principal das nossas relações pessoais. Mas para e observa quando a gente tem um objetivo em comum dentro de um grupo. Tudo que está ao nosso redor se ofusca, porque a gente tem os mesmos valores, a gente está buscando o mesmo propósito. E para uma criança não é diferente. Ela ainda não sabe esses novos propósitos, valor, exceto os nossos alunos que já sabem. Mas elas ainda não sabem essa diferença, né? A maior parte das crianças não sabe ainda o que é os valores da família, o que são os propósitos de vida dela. Mas quando ela aprende a trabalhar em equipe, ela se descobre como pertencente, ela descobre que ela pode conversar com um amigo de uma outra forma. Ela descobre que mesmo quando ela ofende, é uma coisa que a gente fala nas nossas aulas, que é o aprender com o erro. Mesmo quando ela ofende o outro, ela sabe que o perdão ele precisa existir, que ela pode pedir desculpa para o amigo e ter uma mudança de comportamento. Então, todos esses fatores estão dentro desse aprender a conviver, né, Gabi? Verdade. E aí é justamente, né, lidar com esses objetivos em comum, né, e poder conduzir o trabalho, respeitando as diferenças, é que vai melhorar aí as relações sociais, né, os relacionamentos, né. E aí, Camila deu o exemplo de uma aluna, e eu ainda vou trazer outro, de uma das alunas das aulas de hoje, que ela falou claramente, eu não gosto de trabalhar em equipe. E aí eu perguntei para ela, e como que você lidar, né, com os trabalhos da escola, né, os trabalhos que às vezes precisam ser em grupo, né? Você acha mais fácil fazer um trabalho grande sozinha ou você prefere dividir com mais pessoas para, né, facilitar o processo? Aí para ela, na visão dela, ela fazer sozinha seria a melhor forma. Né? E aí a gente conversando, então, aí a gente foi explicando para ela, né, que o trabalho em equipe, ele tem sim seus desafios, suas dificuldades, mas ele é justamente para facilitar o processo, né? E aí ressaltamos que isso é um processo para a vida. Então ela vai trabalhar em grupo, em equipe na escola, quando ela estiver procurando um emprego, ela vai ter suas equipes de trabalho. Então é algo que não tem como fugir, né? Mas é importante a gente se adaptar a esses processos, né? E aí ela até citou a questão de cada um dá uma opinião e aí acaba brigando e acaba discutindo, e aí é nesse momento que vem o aprendizado, né? Como resolver esses conflitos? Qual a melhor forma de pegar as opiniões diferentes e usá-las ali em favor da solução do problema que está proposto, né? Então, quando a gente fala, né, a gente sempre fala muito disso, que a criança ela é como ali uma esponjinha ou como um livro aberto, um caderno aberto, né? Que a gente pode escrever. Ela tá ali, nós adultos, nós temos essa possibilidade de moldar a criança, né? Então, é a forma que a gente ensina, os valores que a gente passa para ela,
né? E os nossos exemplos também, né? Que não é só falar, mas ela precisa ver em nós os exemplos. Esses exemplos, esses valores que a gente ensina, que ela vai levar para a vida adulta, né? Então, se a gente ensina no momento ali que gerou o conflito, se a gente ensina para ela as diferentes formas de resolver esse conflito, ela começa a pensar diferente. Não, peraí, as opiniões são diferentes, está começando a dar briga aqui. Como que a gente pode resolver isso como grupo, como equipe? Como que a gente pode achar uma solução, usar as ideias? Qual que é a melhor forma de resolver, né? Então, é tudo um processo, é um aprendizado. E aí, o que eu acho legal que a gente tem... Você vai mudar o tema? O que eu acho legal aqui... Um exemplo de atitude até de adulto aqui, eu vou aproveitar que o William está aqui participando com a gente hoje. Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de receber as pessoas, né, e conversar, estar presente e acolher as pessoas, um exemplo, por exemplo, que do adulto, o William, que é esse perfil que está aparecendo aqui, ó, o WJ Barbearia, o William, ele é barbeiro e ele tem a habilidade de conversar em Libras, né? Então, ele recebe as pessoas na barbearia dele, não só... E o que eu acho legal é que a divulgação que ele faz, por exemplo, ele não posta um vídeo simplesmente com a musiquinha e chamando as pessoas. Não, ele conversa em Libras, chamando as pessoas. E olha como que, às vezes, a gente pensa, a barbearia está ameaçada. Não, é um trabalho que não está ameaçado se você faz um diferencial. O William, por exemplo, ele chama as pessoas para irem na barbearia dele para conversar, para tocar um louvor, para bater um papo. E aí, através disso, ele usa a barbearia dele não só para cortar o cabelo ou para fazer a barba das pessoas, não. Ele usa a barbearia dele para fazer um relacionamento com as pessoas, ter uma comunidade ali. E ele fez esse projeto legal de incluir aquele que é surdo. Então, ele conversa com a galera aí que é surda. Ele conversa com a galera. Então, olha só que legal. As crianças também têm essa... Pergunta para uma criança, por exemplo, crianças que já tiveram contato com outras crianças que têm síndrome de Down, que têm deficiências. Então, as crianças, elas querem acolher aquela pessoa, né? A gente teve o curso de férias em que uma das nossas situações problema foram ajudar a criar soluções para pessoas com deficiência. E a nossa ideia inicial era criar um jogo para poder auxiliar as crianças com deficiência, né? Jogos que as crianças também pudessem brincar. Gente, foi tão legal que saiu do jogo. Eles começaram a criar objetos para acessibilidade, eles começaram a criar objetos para fala, para audição, para o tato. Gente, foi a coisa mais linda. Então, olha só como que a criança, quando a gente começa a bater esse papo com ela sobre aprender a conviver em grupo, ela começa a se perceber como importante naquele grupo, como uma pessoa que pode acolher o outro, pode integrar o outro no seu grupo. Isso é importantíssimo. E a gente trouxe aqui alguns desafios, né, Gabi? Dessa colaboração aí, dessa cooperação. Quais podem ser os desafios? Porque não é fácil. Não é fácil, né? Quando a gente fala no conceito de trabalho em equipe, é lindo, né? Trabalhar em equipe. Mas aí, na prática, né? Como que isso funciona na prática? Então, existem, sim, alguns desafios, né? Então, vamos trazer para a realidade, para o fato real, né? Não é só as mil maravilhas. Mas aí é trazer direto para a prática. O William até fez um comentário aqui, ó. Antes da gente começar, então, vamos ver aqui. Ele contou um relato, um surdo veio aqui, cortou o cabelo, depois ele me falou que ficou muito feliz porque pela primeira vez ele pôde explicar o corte da forma que ele queria. Olha aí um exemplo de inclusão, né? Pelo diferente, né? Então, a pessoa se sentiu incluída, parte ali daquele espaço, daquele momento e fazer o corte que ela queria dizer dela, né? Quantos salões, talvez essa pessoa não teria essa mesma possibilidade, né? Então, aí, mais uma vez, o diferente que entra como uma forma de inclusão, de
respeito, né? E acredito que, mais uma vez, gerou relacionamento, gerou aprendizado e um aprendizado mútuo, né? Para os dois lados, tanto o William Barbeiro quanto para o cliente, né? Que se sentiu acolhido, né? E isso faz toda a diferença também. A gente pode até citar aqui, Gabi, a nossa parceria com o Instituto Mano Dal, né? A gente fez um projeto lá com eles. Quem não conhece, o Instituto Mano Dal é uma instituição em que eles recebem crianças, adolescentes e jovens que têm síndrome de Down e que eles vão ali para desenvolver. Olha que legal, hein? Tudo a ver com a EOSA. Eles vão ali para desenvolver suas habilidades através de projetos, atividades, através do ensino. Então, olha que máximo. A gente foi contar para um dos nossos alunos desse instituto e uma das alunas ficou apaixonada porque ela falou que ela conhece uma pessoa com síndrome de Down, parece que é a prima dela, e que ela gosta muito da prima, que a prima dela está estudando. Então, olha só se essa oportunidade pudesse ser para todos, né? Verdade. Tá aberto aí, gente. Instituto Mano Dal, pesquisa aí. Verdade. E aí, de novo, né? Aprender a conviver, aprender a lidar com o outro. E esse outro pode ser um outro de diversas formas, de diversas situações. Né? O outro, a gente não sabe quem é o outro, mas a gente sabe que, com certeza, ele vai ser diferente de nós. Então, o outro vai ser diferente de mim, vai ser diferente de você, vai ser diferente da Camila, né? E como lidar com esse outro, né? Aí é respeitando as diferenças, lidando com essas questões. De novo, volta a empatia, né? E isso que o William comentou aqui está até bem relacionado com o nosso primeiro desafio, né? De conviver com o outro, né? Não é nem só de se trabalhar em equipe ou no momento de cooperação, mas é um desafio em conviver com o outro, que é a comunicação. Né? Se a comunicação ela não for clara, não for objetiva, começa aí os primeiros desafios, né? Então vamos voltar aí ao exemplo do William. Imagina se o cliente, se ele não tivesse esse entendimento pelas Libras, como que seria a comunicação dele com o cliente, né? Então, a comunicação, muitas vezes, ela se torna um desafio. Por quê, né? E aí, trazendo de novo lá nos exemplos escolares, das crianças e até de nós adultos, né? A comunicação é um desafio porque nós somos diferentes, as ideias são diferentes, né? Então, se você chega numa sala com 20 alunos e pede uma ideia para colocar na parede do quadro, vão surgir 20 ideias diferentes e cada um vai querer que a sua ideia seja usada. Né? E aí, como que a gente vai decidir isso? Como que a gente vai decidir pela ideia, não vou nem dizer a melhor ideia, né? Mas a ideia mais adequada para aquele momento, né? Então, a comunicação é um fator muito importante quando se está falando do relacionamento com o outro, mas também é um desafio. Então, é importante a gente ensinar as crianças desde pequeno lá a importância da comunicação ser clara, ser objetiva, né? Não ter tentar mostrar que ela não precisa ter o medo de se expressar, né? E aí, de novo, volta lá na primeira live, a expressão, a comunicação, ela pode se dar de diversas formas. Pode ser pela fala, pela escrita, pelos gestos, né? Então, esse é um dos desafios. E temos outros desafios também, né, Camila? Sim, completando o que você falou, outra coisa que a gente pode auxiliar nessa comunicação é que, independente se a criança é menina ou se é menino, mostrar que ela pode demonstrar suas emoções, que ela pode, assim, ficar triste, que ela pode chorar, ou que ela não precisa de segurar, às vezes, a raiva. Que às vezes a gente fala assim, não, você é menino, menino não chora, chora! Aí, se a gente reforça isso, hoje a gente tem um grande número de suicídios por parte de homens, porque eles cresceram imaginando que eles não podem chorar, porque eles são a força, eles são homens e fortes. Então, a gente pode, sim, desde já mostrar para a criança que ela pode mostrar suas emoções. Quando ela estiver triste, que ela conte o porquê que ela está triste, ou que ela demonstre mesmo. Se ela foi agressiva, né? Claro que a gente não vai chegar já questionando, criticando, mas pergunta, por que você teve esse comportamento hoje? O que aconteceu? Existem outros pontos em que seu comportamento, em que você precisa agir dessa forma?
Será que a gente pode melhorar isso? Porque será que você acha que você está agredindo, ofendendo o outro? Então a gente pode trabalhar essas emoções, né? A gestão das emoções é uma habilidade empreendedora. Um outro desafio é o próprio respeito. Quando a gente ouve a criança falar, eu quero ser uma líder porque eu quero mandar, então a gente tem que entender assim, hoje até o vídeo que a gente viu na aula com os meninos na segunda-feira, não lembro agora se foi segunda ou se foi quarta, mas o vídeo fala que até o conceito de hierarquia, ele tá caindo por terra. Porque hoje todo mundo é igual dentro de uma empresa. E uma expressão que eu vi, que eu achei muito legal, é que o terno e a bermuda estão trabalhando no mesmo lugar. Então a gente precisa se respeitar por aquilo que a gente é, pelas nossas habilidades, pelas nossas competências, né? Não existe gene que determina a habilidade. O gene determina o seu módulo cognitivo, que é o que a gente falou aqui das inteligências múltiplas. O gene pode até determinar esse módulo cognitivo, mas as características humanas que a gente tem, né, aquilo que é o afeto, o amor, o cuidado, a empatia, o carinho, isso não é determinado por um gene. Isso é através do aprendizado e da convivência que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. E a gente pode até falar, juntando respeito aí, com essa gestão dos conflitos. Né? A gente colocou uma vez uma imagem para os alunos e a imagem tinha uma pessoa em pé, como se ela fosse o chefe ali daquela... Como se fosse uma reunião e essa pessoa estava gritando. E a gente perguntou para eles, o que vocês acham dessa atitude? Aí eles falam, olha só como que isso é forte. Os alunos falaram assim, porque a equipe fez alguma coisa de errado. Então, olha como que esse comportamento, às vezes a gente até valoriza isso em casa, na escola. E não é isso que a gente quer passar para uma criança. O líder, a pessoa que está à frente, quando a gente fala de líder, a gente deixa claro para os alunos que o líder não é só lá na vida empresarial, lá na carreira. O líder são os pais, o líder é o professor, o líder é aquele primo que ele tem como referência, é o amigo que ele tem como referência. Então, o líder, voltamos a dizer aqui, ele precisa ser a pessoa que motiva, que sabe fazer a gestão desses conflitos através desse diálogo, né, de evitar a conversa não violenta, de evitar a conversa violenta, trazendo o diálogo não violento. E seguimos em frente com os desafios. Né, aí ligado aí com o conflito, né, aí que a gente até já falou, a divergências de ideias, né, então, às vezes, ter muitas ideias pode se tornar um desafio, né, e aí é o que muitas empresas fazem hoje, né, são, ai, eu esqueci o termo, que é a chuva de ideias, né, então, costumam ter... É o brainstorming? Isso, brainstorm, isso mesmo. Porque é o momento, assim, que é liberado para se ter todos os tipos de ideias e dali se buscar uma solução. E essas várias ideias, se a gente não tivesse essa comunicação, esse respeito, e o líder não tivesse essa administração dos conflitos, essa divergência de ideia ela pode vir de forma negativa. Né? Então, como trabalhar isso nas crianças? Permita que ela tenha as ideias, permita que até incentive, né, as diferentes ideias para soluções de diferentes problemas. E aí, se alguém tem a ideia diferente da dela, né, que a gente possa influenciá-la a não pôr a sua ideia por cima do outro ou a do outro por cima da dela. Mas aí analisar as possibilidades, respeitando sempre, né, o outro, né, porque aí, de novo, volta a conviver com o outro, né, a relação com o respeito. E junto aqui, a diversidade cultural, né, que como a gente falou um pouco antes, né, que as pessoas são diferentes, e aí é a diferença de gênero, raça, religião, ritmo de aprendizagem, valores, né, então, mostrando que ela vai se deparar com pessoas, com crianças diferentes dela, né? E aí é isso aí que vai incentivar que vai ser um aliado para a formação integral dela, porque vai ativar ali o desenvolvimento das diversas habilidades que ela tem. Então, o lidar com o outro vai ativar ali a empatia, o trabalho em equipe, a cooperação, né? E aí vai fazer com que também esses valores sejam internalizados. Né? Então, por isso a grande importância de se incentivar esses trabalhos em grupo e equipe, né?
E aí, qual que é a importância aí do trabalho em equipe? Vamos lembrar aqui de quando a gente estava na escola, né? A gente sempre tinha aquele amigo, né? Aquela duplinha. O professor falava assim, a prova vai ser em dupla. A gente já olhava para trás, já olhava para o nosso amigo. Já tem a dupla definida. Já está definidíssimo. Mas aí tinha aquela situação que o professor sorteava o colega da classe. E aí você saía com uma pessoa que você nem conversava muito, que você não tinha muito papo, às vezes até uma pessoa que você não gostava muito. E aí, por que é importante o trabalho em equipe? A gente fala aqui direto dessas habilidades, né, que a gente considera que são as habilidades empreendedoras, que é a nossa essência, que está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente faz esse sorteio aí, a gente tira a criança da zona de conforto dela, né? É muito confortável ela estar ali com o amiguinho de sempre, com o coleguinha de sempre. Mas quando ela senta com outro colega, ela está quebrando ali uma zona de conforto. E aí valorizar nela o seguinte, olha, por que que hoje, se a gente for o educador ou o pai está ouvindo aqui, por que que hoje eu escolhi que você sentasse com um fulano? Porque você tem uma habilidade muito boa para fazer um desenho e o fulano não tem. Então você pode ajudar ele? Então, quando a gente faz essa alteração, né, da forma da sala, ou enquanto em casa, né, fazendo as rotinas, as tarefas de casa, quando a gente faz essas mudanças, além de tirar a criança dessa zona de conforto, você mostra para ela o quão grande é a habilidade que ela tem, que ela pode ajudar o outro, ou que o outro pode ajudar ela a desenvolver. E que as habilidades, independente se eu sento na primeira carteira ou na última, a minha habilidade se completa com a do meu colega. E aí é muito mais fácil dela criar um aprendizado, dela valorizar as suas próprias características e habilidades. E pasmem, gente, toda vez que a gente pergunta nas nossas aulas experimentais aqui para uma criança o que ela faz bem, ela responde que não sabe. Isso é um impacto. Tá? Quando a gente pergunta, o que você faz bem? Quais são as suas habilidades? Que característica que você tem? As crianças não sabem. Elas não sabem responder. E aí, se você pergunta no decorrer da aula, você acaba descobrindo que ela inventou um robô de não sei o quê, ela inventou uma casa de papelão. Então, é uma criança que tem habilidade com as mãos, habilidade com artesanato. E lá no começo da aula, ela não sabia responder isso pra gente. Então, é muito importante tirar ela dessa caixinha. A gente até viu no vídeo lá, né, que não é aquela questão de sair da caixa, mas criar novas caixas para que a criança entenda o seguinte, que ela pode, sim, aprender com o outro. Ela tem muito que aprender com o outro. Né? Aprender com os pais, aprender com a família, aprender com o amigo. Que aprender aquilo também que vem para o mal é muito fácil, está disponível 100% do tempo. Mas quando a gente tira dessa zona de conforto e a gente coloca ela com outra criança, ela aprende mais sobre o outro, a história de vida do outro, o que ela pode valorizar na própria história de vida. Então é muito complexo, é muita coisa que você aprende. Até as próprias experiências, né, que a gente falou na semana passada, ou aprender a fazer, tá ligado às experiências, né? E aí começa essa relação com as diferenças, aí começa a desenvolver o sentimento de cooperação. Então, aí entra a questão de participar não somente de atividades esportivas, mas de atividades culturais, sociais, humanitárias, para desenvolver esse sentimento, né? Tanto cooperativo quanto participativo. E só para fazer um resumo aqui, né, Gabi, da galera que está entrando aqui agora, a gente hoje está dando continuidade sobre os 4 pilares da educação. Hoje nós estamos falando do aprender a conviver. Basicamente a gente falou aqui que é saber se relacionar, né? Ou seja, essa inteligência interpessoal, é saber se comunicar, saber trabalhar em equipe, desenvolver a conversa não violenta. A gente falou aqui que isso não é fácil, né? É muito bonito a gente falar isso, mas a gente falou que não é fácil, mas a gente consegue trabalhar isso com crianças quando a gente trabalha com a inclusão, quando a gente trabalha com o respeito ao outro, a empatia. Explica mesmo o que significa a palavra empatia, a criança vai entender. Os nossos alunos, a gente trabalha essa expressão com eles. Então, pode explicar que eles vão compreender e certamente eles vão ter um olhar diferente
para o colega, para a família, para uma pessoa que eles observaram que às vezes tem uma deficiência e eles não entendem o que aconteceu. Então, eles vão aprender a acolher essas pessoas. E dando continuidade aqui, nós já falamos sobre os desafios, né, que é a comunicação, que é o respeito. Às vezes você não consegue encontrar uma conversa clara no meio de um trabalho em equipe, no meio dos relacionamentos, né, das relações. Então, são alguns desafios que surgem, né, no meio desse aprender a conviver. Mas a gente também tem benefícios. Alguns a gente já até citou aqui, que é o próprio relacionamento social, né? Quando a gente entende o que é aprender a conviver, a gente respeita mais a opinião do outro, mesmo que ela seja divergente da nossa. Então a gente aprende a ouvir sem criticar, a ouvir sem dar opinião, né? Mesmo que seja divergente e que a gente às vezes responde ofendendo, né? Então, aprender a conviver tem o benefício aí de integração ao meio, construção de valores, né? A gente aprende com o outro o que é importante para o outro, para a história de vida do outro, que pode ser importante para a gente também. E tem mais um bocado. Né? Mais um bocado, né? Então, assim, também não é só problema também não, gente. Então, também tem aí seus benefícios, né? Então, citando aqui, tem a questão dos respeitos às diferenças, a redução da timidez, né? Então, o menino ali que é um pouco mais tímido, você coloca ele ali, né? Vai inserindo aos poucos ali aos grupos, né? Aí isso gera a integração social e isso contribui aí para a perda da timidez, né? Da vergonha. Então, entra também o estímulo da criatividade, porque se está em grupo, né? Então, as diferentes ideias, por mais que elas possam também gerar conflitos, mas ela também estimula a criatividade, né? E aí, como consequência também, crianças mais reflexivas, alunos mais reflexivos, né? Aprimoramento da comunicação, né? A gente falou lá em cima também como um desafio, mas também é um benefício, porque ela aprende a se comunicar com o outro, aprende a se comunicar com as diferentes, né? E aí, como a Camila disse aí, é o sentimento de pertencimento ao grupo, né? Sentir parte daquilo ali que ela está fazendo, que ela está contribuindo, né? E aí, de novo, estimula a colaboração, né? E aí, se ela é colaborativa, ela se sente parte do grupo, né? Então, esses são alguns dos. E como que a gente pode incentivar o trabalho em equipe, né? A gente vai trazer aqui para vocês algumas dicas e estratégias, que quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente pensa no mundo empresarial, a gente pensa até na escola, mas como que a gente pode trazer aqui algumas dicas, né, para desenvolver essas habilidades, né, que estão todas aí nesse meio do trabalho em equipe para uma criança? Então, algumas dicas, por exemplo, fazer receitas juntos, fazer a organização da casa juntos, fazendo divisão de tarefas, e no meio dessa divisão de tarefas, mostrar para a criança que a importância da divisão de tarefas, para ninguém ficar sobrecarregado, para um poder ajudar o outro. Quando a gente divide tarefa, a gente faz mais rápido determinada atividade. Quando a gente divide tarefa, são mais cabeças pensantes para resolver problemas. Tem a questão de ajudar a lavar a louça. Então, olha, hoje nós vamos lavar a louça, a mamãe lava, você seca, o papai lava, você seca. Então, aprender a mostrar à criança essa importância de que se a mãe ou o pai estivesse lavando sozinhos, ia demorar muito mais, mas com a ajuda, né, o acompanhamento aí um do outro, ia ser muito mais fácil. Dar pequenas responsabilidades. Então, tem aquela criança que sempre quer ter um bichinho de estimação, né? Eu era essa. Até hoje eu sou. De querer ter um cachorro, um gatinho, um passarinho. E fazer um combinado. Olha, a gente pode ter. A gente pode ter. Mas então nós vamos dividir, nós vamos ter responsabilidades com o bichinho. E mostrar o valor disso, né? O bichinho, ele é um ser vivo. Ele tem as necessidades igual a gente tem. Então eu preciso de beber água, o passarinho, o cachorro, o gato precisa. Eu preciso de comer, o passarinho, o cachorro, o gato também precisa. Então a gente tem que saber cuidar. Ter horário para eles, inacreditável. Às vezes a gente pode não acreditar, mas o cachorro, por exemplo, ele é um bicho extremamente rotineiro. Então ele tem rotina, ele sabe o horário que ele vai comer, ele sabe o horário que ele vai no jornalzinho ali, ele sabe que hora que ele vai beber água, que hora que ele vai dormir.
O cachorro é um bicho que tem rotina. Então, que a forma mais legal de mostrar para uma criança aprender o que é rotina, colocando essa responsabilidade na mão dela, né, de cuidar de um bichinho de estimação. Uma outra estratégia também na hora de montar um projeto, montar uma festa de aniversário, montar uma árvore de Natal, chama a criança para fazer parte disso, para mostrar para ela as partes dos objetos. Só isso, só dela tocar nos objetos já vai ser um aprendizado. O monta-desmonta que a gente falou na última live já é outro aprendizado. E além disso, o trabalho em equipe, de que cada um vai montar uma parte, cada um vai limpar uma parte. E assim a criança vai aprendendo aí essas dicas aí, né? De como que se pode trabalhar essa cooperação em casa. Mas tem algumas outras, Gabi. Quais outras aí que a gente pode falar? Tem a da doação, né? Doação. Verdade, né? Então, ajudar a escolher roupas, brinquedos, né? Que podem ser doados. E aí, como a gente já citou aqui nas dicas, né? Ele se tornar pertencente do grupo. Então, ele fazer parte dessas ações, né? Então, permite ali que ele escolha as roupas, escolha os brinquedos que vão ser doados, permite ali como que vai ser a montagem da árvore, né? Deixa ele ter as ideias, né? As diferentes ideias. Então, tudo isso também vai ajudar ele a fazer parte do grupo, vai fazer com que ele estimule a criatividade, vai fazer com que ele construa valores, porque vocês vão estar ali desenvolvendo o processo juntos, né? E aí vem de novo a empatia, a colaboração, o trabalho em equipe, a divisão de tarefas, né? Então, são algumas dicas também de como a gente pode fazer isso em casa, né? Porque às vezes a gente tem esse conceito de que trabalhar em equipe é só dentro de empresa, só lá no serviço. Mas não, por isso que a gente gosta de trabalhar com as crianças e adolescentes, porque isso já pode ser desenvolvido desde já, né? E são valores que eles vão levar para a vida. E aí, além, né, das dicas, né, Camila, a gente também tem algumas dicas de brincadeiras e jogos que podem ser feitas, né? Que estimulam também nesse processo. Então, até já citamos também em algumas lives os jogos de tabuleiro, né? Eles estão sempre presentes aqui, né? Porque ele tem essas várias funções. Então, o jogo de tabuleiro, né? Além ali de trabalhar estratégia, né? O pensamento crítico, né? O jogo ele pode ser tanto individual quanto em grupo. Então, mais uma vez, aí ele vai trabalhar estratégia, pensamento crítico, o trabalho em equipe, a empatia, o aprender com o erro, porque vai ter os momentos que ele vai perder, que ele vai errar, né? E aí temos também o futebol. O futebol é clássico, né? Então, no futebol, a gente consegue fazer até a questão da gestão das emoções. Porque não tem né? Quando vai ver um jogo de futebol, que não fica emocionado, que fica aflito. Tá lá, que o jogador tá lá na cara do gol. Tá na cara do gol. E o jogador consegue errar o chute. Então, aqui na gente, você fica indignado, né? E aí é um momento que você pode ali parar, tirar, e aí fazer a troca de ideias com o filho, né? Se vocês estiverem assistindo juntos, e até se ele é participante, né, de um jogo, de uma equipe de futebol, então hoje tem aí as escolinhas de futebol, então ele pode ser pertencente também de um time, e que aí ele vai precisar lidar com as emoções, porque ele vai ter dias que ele vai ganhar, que ele vai perder, e que ele vai precisar trabalhar com o grupo, né? O resultado final vai depender do grupo, né? Então, de novo, envolve relacionamento, trabalho de equipe, né? Outro jogo, outra brincadeira temos aqui, Polícia, Detetive e Ladrão, não sei se todo mundo conhece, né? Mas também vale dar uma pesquisada, porque envolve tudo isso. Cada um tem um papel no jogo ali, um é o detetive, e aí, de novo, dá para ensinar os valores, né? Cada um de acordo com o resultado do jogo também. Tem o Uno, né? Que é um jogo de cartas. Como a Camila disse também, criar receitas juntos, construir objetos com material recicláveis, né? Então, criar ali um carrinho de garrafa PET, criar, né, um objeto de decoração, um porta-retrato com jornal, né?
Então, aí, de novo, a criatividade em ação e o trabalho em conjunto, né? E jogos online com os amigos. Então, mesmo aí na pandemia, né, que não está podendo ter tanto esse contato direto, tem os jogos online que podem acontecer em grupo. Então, a gente já citou aqui em outras lives, tem o Gartic, tem o Stop, né, que permite esse relacionamento, essa interação mesmo à distância. E o famoso pique-esconde também, né, gente? Que a gente adorava brincar na nossa infância. É verdade. E aí, ó, hoje a gente já deixou para vocês aí esse tanto de dica de como aprender, né, a conviver, de como ensinar essas habilidades para uma criança, seja o seu filho, seu sobrinho, seu irmão, seu aluno. E aí a gente quer que vocês testem aí essas dicas e contem pra gente no decorrer da semana, viu? A gente fica aqui falando, toda feliz das dicas e tal. A gente fica guardando aqui o retorno de vocês. Verdade. E vamos para o nosso momento Recadinhos do Coração, que é o seguinte, galera. Estamos, né, em várias mídias sociais aí. Instagram, nós temos o nosso site. Tem o YouTube. Lá no YouTube tem alguns vídeos sobre outras dicas de atividades para trabalhar educação financeira, empatia, trabalho em equipe. Tem o curso de educação financeira do Evandro, que é o nosso CEO aqui da EUSA. E tem mais um bocado de coisa lá. Tem algumas lives, talvez você tenha perdido alguma live aqui. A gente tem umas lives salvas lá. Então corre lá para poder entrar no canal, inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos de vocês, curte, comenta. E para fechar o nosso momento aqui hoje, nós já estamos com as turmas, né, em aberto aí, turmas abertas online para as aulas experimentais. Lembrando que as aulas experimentais elas são gratuitas. Então, se você conhece uma criança que é boa em alguma habilidade, que ela quer se desenvolver, ela quer, né, fazer projetos e ela quer, né, ter uma boa relação com os amigos. Então, se você acha que tem uma criança aí que tem um interesse de estar com a gente, se você se sentiu movido aí com o que a gente traz, com o assunto que a gente fala da nossa aula, por favor, entre em contato conosco pelo nosso site, pelo nosso perfil aqui do Instagram, no direct, pelo nosso telefone, tem o WhatsApp. Então, entre em contato conosco para descobrir como que funcionam as nossas aulas aí nas nossas turminhas. Então, um abraço, Gabi. Oi? Eu falei, vivenciar na prática, né? Que é experimental, permite isso. Conhecer de pertinho como que funciona. Verdade, a vivência na prática. Então, um abraço a todos vocês que estão aqui hoje. Obrigada pela participação, pelos comentários. Sexta-feira que vem tem mais. Um abraço, Gabi. Então, um abraço, galera. Muito obrigada pela presença. Então, até a próxima semana, neste mesmo horário, hein? Às 17 horas. Tchau, tchau. Tchau, galera. Bom fim de semana.